E eu queria falar hoje com vocês um pouquinho a respeito daquele que mudou minha vida, daquele que com certeza, se ainda não mudou sua vida, ele vai mudar sua vida. A respeito de Cristo, a respeito de Jesus. Eu gosto muito de falar a respeito de religião, a respeito de graça, religião, porque uma coisa não combina com a outra. E o que nós vivemos nos nossos dias é, pelo menos o que eu vejo, o que eu percebo com muita força, é a religião entrando nas pessoas, a religião entrando dentro das igrejas. E nós ficamos batendo no nosso peito, dizendo que somos de religião isso, religião aquilo, e esquecemos do Evangelho. Esquecemos da graça. E uma das coisas que a religião ela nos diz, ela nos mostra, ela nos engana, é que nós temos que obedecer a Jesus. Religião, religar o homem a Deus. E a maneira de religar o homem a Deus é como? Obedecendo. Se você obedecer a Deus, Ele te abençoa. Se você não obedecer a Deus, você não é abençoado. É isso que a religião diz. Agora olha esse texto lá, no livro de Gálatas, capítulo 5. Olha o que diz esse texto, você conhece ele, a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha o que o apóstolo diz aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso não é estranho? Se você ouvir essa frase, não fica estranho? Porque se Ele nos libertou, é claro que nós já estamos livres. Agora aqui ele diz, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele está falando de um grupo de pessoas que estavam livres. Eles estavam presos, vamos dizer que eles estavam aqui presos. E agora, Ele abriu a porta e as pessoas saíram. Elas ficaram livres. Elas estão livres agora. E aí o apóstolo Paulo fala assim, beleza, vocês estão livres, ok. Agora foi para a liberdade que Ele libertou vocês. Olha que interessante, Ele está falando para um grupo de pessoas que já eram livres. Mas Ele está falando, viu, vocês são livres, então agora vocês estão libertos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter outra vez a um jugo de escravidão. Nós somos libertos por Cristo. E logo após a liberdade em Cristo, a obediência ela é extinta na nossa maneira de viver. Sabia disso? Não precisamos mais obedecer. Por quê? Porque quando nós somos uma nova criação, e você já aprendeu isso, você já ouviu isso de mim, nós vivemos uma vida no Espírito. E lembra que Jesus disse, o Espírito está pronto, a carne é fraca. Mas Ele falou assim, o Espírito está pronto, o Espírito está do jeitinho que tem que estar. Quer dizer, o Espírito não precisa de obediência, o Espírito não precisa obedecer. Sabe por quê? Porque Ele está pronto. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando de irmãos, entendam. Irmãos, entendam o seguinte, vocês ficaram livres, vocês estão livres. Agora, usem da liberdade que vocês têm. Que liberdade é essa? A liberdade de não precisar de ordens. A liberdade de não precisar de regras. A liberdade de não ficar preso a uma religião. Por quê? Porque agora vivemos uma vida no Espírito. E se vivemos uma vida no Espírito, não precisamos de leis. Porque o Espírito não tem como prender. O Espírito é como se fosse um vento, é isso? Não é isso? A Bíblia não diz isso? O Espírito é como o vento. Tem como você segurar o vento? Tem como você prender o vento? A não ser uma ex-presidente que queria estocar o vento, mas não deu certo. Mas não tem como você prender o vento. E o Espírito está pronto. O apóstolo Paulo deixa claro que a nossa insistência na obediência é uma tentativa de retornar à lei e tentar fazer por eu mereço, sabe? A lei ela nos dá uma sensação que não é real, mas é uma sensação. A sensação de que quando eu obedeço, viu? Você viu Deus? Você viu Jesus? Eu obedeci, agora eu mereço. A lei nos dá uma sensação que eu mereço as coisas de Deus. Não é isso?
quando você obedece. Então ele está falando aqui, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes. Permaneçam firmes aonde? Nessa liberdade. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha o próximo versículo, versículo 2. Ouçam bem o que eu estou falando, o que eu digo. Não se deixem circuncidar. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Ele está falando novamente de circuncisão, que nós falamos na semana passada. O que é a circuncisão? A circuncisão, ela é algo que acontecia quando a criança era neném, ainda 8 dias de vida. Era um sinal na sua parte de fora do corpo. Ela recebia um sinal, e aquele sinal era uma aliança, era como se aquilo ali fizesse ela ser uma nova pessoa. A circuncisão, ela nada é como você tentar fazer novamente e sem sucesso nenhum o que já foi feito na cruz. E ele fala assim: ouçam bem o que eu estou falando, caso se deixem circuncidar, caso você queira fazer algo de você mesmo, caso você queira fazer aquilo que Jesus já fez, Cristo de nada servirá para vocês. Ele está falando assim: se vocês quiserem fazer a obra que já está pronta, vocês estão jogando o sacrifício de Jesus, a obra de Cristo, no lixo. A religião, ela faz isso com a obra de Cristo. Ela joga no lixo. E ele continua: de novo eu declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir a lei inteira, sem escapar de nenhuma. Se eu quero me circuncidar, se eu quero, novamente, se eu estou tentando fazer aquilo que Jesus já fez, eu sou obrigado a cumprir a lei inteira. E nós todos já sabemos que isso não é possível. Nós todos já sabemos que Jesus veio porque isso não era possível, nenhum homem conseguiu cumprir. Você acha mesmo, se aqueles grandes homens do passado, se Abraão, se Moisés, se Isaac, se o rei Davi, se nenhum conseguiu cumprir a lei, você acha que nós vamos conseguir? Ele está falando isso aqui, de novo declaro a você, homem, a todo homem, que se você se deixar circuncidar, está obrigado a cumprir a lei inteirinha, sem pular nenhuma. 613 leis, mas não é 10, não, é 10 mandamentos, e atrás dos 10 tem 613 mandamentos, leis. E se você chegar no 612 num dia, e não conseguir cumprir a última, você de nada valeu. E vamos dizer que você consiga cumprir a 613 num dia só, no outro dia começa tudo de novo, você tem que cumprir de novo. Assim, por isso Jesus veio. A circuncisão é a remoção dos nossos pecados, entre aspas. Jesus não precisa de ajuda. Daí você está falando assim: mas Claudinei está falando de circuncisão. Mas Claudinei está falando de circuncisão. Isso não é para os nossos tempos, isso aí já passou, isso aí... Não estou entendendo essa conversa, porque circuncisão é para a época do Antigo Testamento, é os judeus, é para o povo judeu, não é para nós. Por que você está falando de circuncisão? Porque a circuncisão nos nossos dias hoje é um símbolo. Eu não vou me circuncidar mais, eu não vou fazer isso mais. Não, mas quando você precisa de uma ajuda financeira, o que você faz? Muitos de nós, quando nós precisamos de uma ajuda financeira de Deus, nós entregamos o que? Dízimos e ofertas. É uma maneira de você tentar refazer a obra de Jesus na cruz. Preciso de uma bênção financeira. O que eu faço? Dizimo e oferta. Dizimo com propósito, né? Dízimo com propósito. Oferta com propósito. Que propósito? É prosperar. Jesus já fez isso na cruz. Isso é uma falsa circuncisão. Nós vivemos hoje: eu não quero me circuncidar, mas eu quero fazer um jejum para o arrependimento. Eu preciso jejuar para arrepender. Jejum virou sinônimo de arrependimento agora. Jejum não é mais para mim olhar para dentro de mim, para mim me reconhecer, para mim reconhecer minhas fraquezas, eu. Jejum não é mais isso. Jejum agora é arrependimento. É a nação se arrependendo, a igreja se unindo para a nação. Isso virou jejum agora, uma falsa circuncisão.
preciso de unção, eu preciso de autoridade, eu quero pregar, ou eu me sinto doente, o meu corpo está doente, então o que eu preciso? De óleo, aqui ó, óleo ungido, uma falsa circuncisão, porque, agora eu fico imaginando, né, nesses dias que você não vem no culto, como é que eu vou ungir? Como é que, se a cura realmente se encontra no óleo, como é que você vai ser curado? Você que acredita nisso? Como é que eu vou ungir? Eu vou derramar aí no celular o óleo? É assim? É isso? Uma falsa circuncisão, meu irmão. Jesus já fez isso. Jesus já entregou a saúde, a vida no Espírito para nós, a unção para você, a autoridade para você ministrar. Talvez você queira através do óleo. Não. Quer ver mais uma falsa circuncisão? A campanha para salvar a família. Quantos de nós já não fizemos na nossa vida uma campanha para salvar a família? 21 dias. Ou menos, né? 15, ou sei lá, 10 dias de campanha. Para que serve a campanha? Meu Deus do céu, sabe o que eu falo? Falo ou não falo? A campanha serve para acrescentar a sua fé? Sim, acrescenta na sua fé, se você precisa dela. Se você é fraco na fé, você precisa de algo para acrescentar a sua fé. A campanha serve para isso. Mas serve também para você levar oferta na igreja. Você sabe o que eu estou falando? Se tem 21 dias de campanha, você levou 21 ofertas, sim ou não? Todo dia tem. Se você não ofertar, passou batida a campanha. Nada mais é uma forma de arrecadação de dinheiro na igreja. Eu não estou menosprezando a sua fé, eu estou menosprezando o motivo da campanha. Campanha para salvar a família, Jesus já fez isso na cruz, meu irmão. Campanha para o meu filho ser liberto das drogas, Jesus já libertou seu filho na cruz. Agora é uma questão de fé, não é uma questão de campanha. Você não pode fazer mais nada por isso, com relação a isso. Isso é a falsa circuncisão que nós estamos falando aqui, que o apóstolo Paulo está falando. Olha o outro versículo. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Tudo isso que eu estou falando, meu irmão, é somente a soma de tudo que Jesus já fez. Arrependimento, cura, unção, é a soma de tudo, veio tudo num pacote já. Tudo isso tira Jesus do foco. Tudo isso que eu falei agora tira Jesus do foco. E espiritualmente ainda nós damos um jeito de tirar Jesus do foco espiritualmente. Orando, jejuando, fazendo campanha, é tudo espiritual, mas tira Jesus do foco. Por quê? Porque o que liberta não é Jesus, é a campanha. Porque o que me dá o dinheiro não é Jesus, é o meu dízimo, é a minha oferta. Obras do homem. Toda mensagem que tem que focar em Jesus e na sua obra. Olha o que diz o texto, depois nós voltamos aqui. Livro de Gálatas, capítulo número 3, versículo 1. Olha o que Paulo fala aqui: ó Gálatas insensatos. Olha como Paulo começa o versículo. Ó Gálatas insensatos, vocês estão enfeitiçados? Vocês estão enfeitiçados? Alguém enfeitiçou vocês? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eles não viram Jesus sendo crucificado, mas o que Paulo está falando? Paulo está falando quando ele ministrou a mensagem. Quando o apóstolo Paulo ministrava a mensagem, o que eles viam? Cristo exposto, crucificado. O foco da mensagem era o quê? A obra de Cristo na cruz. Esse tem que ser o foco da nossa mensagem. Quando focamos na nossa obediência, focamos no nosso esforço próprio. Olha o que diz os outros versículos, versículo número 2 e 3. Gostaria de saber apenas uma coisa. Ele faz uma pergunta aqui: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouviram? Olha que pergunta que ele fala. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei? Foi pelo esforço próprio? Foi por aquilo que você fez que você recebeu o Espírito Santo? Ou foi por aquilo que vocês ouviram? Ou foi por algo que você não pode fazer? Olha o outro versículo, versículo 3. Será que vocês são tão insensatos? Eu procurei saber a raiz da palavra insensato. A palavra insensato quer dizer pessoa que não raciocina. Em outras palavras, na nossa linguagem de hoje, ele está falando aqui: vocês são todos burros? Vocês não conseguem pensar? Vocês não conseguem raciocinar? Ah, Claudinei, você está sendo... Não,
não brigue comigo, brigue com o apóstolo Paulo, tá? Quando você encontrar ele lá na glória, você fala: Paulo, você podia ter escrevido um pouquinho diferente, né? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Olha o que Paulo fala: vocês não pensam. Vocês começaram de um jeito, começaram de que maneira? Bem, pelo Espírito, e agora vocês querem acabar mal, querem acabar pelo esforço próprio? De onde vocês tiraram isso? Quando focamos em nossa obediência, focamos no nosso próprio esforço. A Bíblia chama isso de não pensar, de não raciocinar, de não entender que nós não podemos fazer nada além daquilo que Jesus já fez. É um problema grande quando focamos no erro. Deixa a gente voltar lá em Gálatas 5. Olha o que Paulo fala: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e... olha o que ele fala: separaram-se de Cristo e por isso vocês caíram da graça. É um grande problema quando nós pensamos em não posso cair em pecado, não posso cair em pecado, não posso cair em pecado. O apóstolo Paulo não fala de você estar caindo em pecado em nenhum momento. Ele fala para você tomar cuidado para não cair da graça, não no pecado. O problema é que nós focamos no pecado. Quando focamos no pecado, nós estamos focando na coisa errada. Nós não temos que focar no pecado, nós temos que focar na graça. Eu tenho medo de cair no pecado. Não tenha medo de cair no pecado, meu irmão, tenha medo de cair da graça. Isso que Paulo está falando. Vocês que procuram ser justificados pela lei, vocês caíram da graça. Você que procura fazer por conta própria o que Jesus já fez, você caiu da graça. Olha o que diz lá no texto de Romanos, capítulo número 6, versículo 14. Porque o pecado não nos dominará. E por que o pecado não nos dominará? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando o pecado não me domina? Quando eu não vou cair no pecado? Quando eu estou debaixo da graça. É justamente o contrário do que dizem. As pessoas dizem que a mensagem da graça autoriza você a errar, a pecar. Agora o apóstolo Paulo, a Bíblia que você tem na sua mão, Romanos capítulo número 6, versículo 14, abra aí na sua casa, veja aí na sua casa agora, Romanos 6, 14, pois o pecado não os dominará. E por que o pecado não vai me dominar? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, se nós invertermos esse versículo, também é uma verdade, porque o pecado ele te domina. Quando ele me domina? Quando eu não estou debaixo da graça, mas estou debaixo da lei, quando eu quero obedecer, quando eu quero me esforçar, quando eu quero tentar impressionar a Deus. Entenda uma coisa: eu não consigo impressionar a Deus. A única coisa que impressiona a Deus é o seu Filho, a obra do Filho. E quando eu estou em Cristo, aí sim eu impressiono Deus. Aí sim Ele olha para mim e fica impressionado. A graça é que nos capacita a não pecar. Não se esforce para não pecar. Viva na graça. Quanto mais você se esforça para não pecar, mais você peca, meu irmão. Agora viva na graça, viva daquilo que você não merece. Não se esforce para você acertar, viva na verdade. Isso é certo, isso é errado, não importa se é certo ou errado, importa se é verdade. Será que fazer isso é certo, fazer aquilo é errado? Não importa nada disso, importa se é verdade. O problema é que nós estamos esperando algo novo de Deus. Eu estou vendo muitos homens de Deus, homens que eu admiro, homens que eu escuto mensagem, ainda escuto. Pode ser que daqui a uns dias eu não escute mais, mas ainda escuto. Dizendo assim: um novo avivamento chegando, esperando o novo de Deus. Você sabe o que é um novo de Deus? Você quer saber o que é um novo de Deus? Jesus é o novo de Deus. Mas Jesus foi há 2000 anos atrás. Jesus é o novo de Deus. A geração do avivamento, né? Todo mundo esperando a geração do avivamento. Sabe qual é a geração do avivamento? A geração de Jesus. Não tem outra. Uma nova revelação. Quantas pessoas querem escutar uma mensagem, escutar uma nova revelação?
Quantos homens têm aberto a Bíblia, lido e tentado tirar uma nova revelação? Quer saber qual é a nova revelação de Deus? Jesus. Jesus, meu irmão. Tudo que precisamos está em Cristo. Nossas obras não são moeda de troca para comprar algo de Deus. Deus não pode ser comprado. Ele não vende nada, Ele só dá. Ouvi isso do Pio. Quando nós sentamos, vou comprar alguma coisa de Deus, com o meu jejum, com a minha oração, com a minha leitura bíblica, com as minhas atitudes, vou comprar. Nós estamos perdendo tempo porque Deus não tem nada à venda. Está tudo disponível numa prateleira e é só você chegar lá e pegar. Meu Deus do céu, dando para tentar comprar Deus. Como num leilão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem dá mais? Quem dá mais? Quem ora mais? Quem jejua mais? Quem dizima mais? E Deus não está à venda, e as coisas de Deus não estão à venda. Vamos voltar lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Sabe por que tudo isso? Porque Deus não está limitado à nossa obediência. Deus não está preso à nossa obediência. Quer ver? Dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês. Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Uma pergunta de Paulo. Aquele que lhes dá do seu Espírito, a coisa mais importante para ele, o Espírito Santo, o Espírito que Jesus falou assim: eu preciso ir embora, porque se eu não for embora, ele não virá, e vocês não sabem o que vocês estão perdendo se ele não vir, então eu tenho que ir embora. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas, realiza os milagres, realiza as práticas espirituais pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? É uma pergunta de Paulo. É claro que é pela fé. É claro que não é por algo que eu obedeça. Então, o grande problema que nós estamos tratando aqui, Deus não está limitado à nossa obediência. Imagine se Deus estivesse limitado. Ele está querendo agir, está querendo me abençoar, mas Ele está com tudo na mão lá, pronto para jogar na minha cabeça e me abençoar. E falando assim: obedeça logo, obedeça logo, obedeça logo. E eu nunca obedeço. Eu obedeço. E eu não obedeço. E ele ali, meu Deus do céu, meu Deus, ele mesmo disse para ele: meu Deus do céu. Limitado à nossa obediência. Preso à nossa obediência. E aí quando eu, por um estalo lá, eu consigo obedecer, ele libera. Agora se eu não conseguir obedecer, está preso, ele não pode liberar. Deus não está limitado, Deus não é um ser limitado, Deus não pensa como eu penso. A nossa alma precisa de uma obediência em Cristo. Mas que obediência? A obediência que está em amor, está alicerçada no quê? No amor, e não nas regras, e não na obrigação, e não no peso da lei. Olha o que diz em 1 João, capítulo número 4, versículo 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. A nossa obediência está na prática do amor. E como nós praticamos o amor? É uma obra? Não. Acompanhe o texto comigo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, ele em Deus. Que prática é essa? Se alguém confessa, se alguém diz, se alguém fala, que prática é? A palavra. A palavra é a única obra que sai do nosso corpo. E a palavra é poderosa. Não foi pela palavra, Jesus não é a palavra, não foi pela palavra que o mundo foi feito. No início era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo que foi feito foi por intermédio do verbo. O que é verbo? É palavra. Então esse texto está dizendo assim: se alguém se alguém solta o verbo, se alguém faz como Deus, se alguém cria publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Como conhecemos o amor? Pela palavra. O amor é a obra de Deus e a solução para todos os nossos medos. Olha o que diz em 1 João, capítulo número 4, versículo 16 ao 19.
Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, porque Deus é amor. Deus é amor, meu irmão, é a essência dele, ele não ama, ele é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha o 17. E dessa forma o amor está aperfeiçoado. Como? Permanecendo. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. Olha, presta atenção nesse texto. Presta atenção nesse versículo. Esse versículo é tão forte, tão poderoso, que nós temos que parar um pouquinho nele. E dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, para que no dia da condenação, para que no dia que Deus vai pesar a mão, sabe esse negócio aí que está todo mundo falando, Deus pesando a mão aí, para que no dia do juízo tenhamos confiança, quer dizer, você vai entrar na presença de Deus com confiança. O que é entrar com confiança? É entrar sem medo, é entrar sabendo que já ganhou. Não é assim? Quando você entra com confiança, você vai para uma entrevista de emprego com confiança, você tem certeza que o emprego é seu. É isso que está falando aqui, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por que nós temos confiança? Porque nesse mundo, meu irmão, entenda agora, porque nesse mundo, não é lá no céu, não é quando nós morremos, porque nesse mundo somos como Ele, nós somos a imagem, nós somos iguaizinhos. Quando Deus olha para a terra, Ele não vê você, Ele não me vê, Ele vê Jesus. Da mesma forma, quando o diabo olha para você, ele não te enxerga, ele não consegue te ver mais, ele vê o Filho de Deus. Ele vê o Filho de Deus na sua imagem, ele vê Jesus em você. E é por isso que nós temos confiança. Olha o versículo 18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Eu falava sobre isso na quinta-feira na live. No amor não há medo, meu irmão. Quantas pessoas estão com medo da crise financeira, com medo do vírus? No amor não há medo. Vamos fazer de tudo, precisa de máscara, vamos lá, precisa de álcool gel, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, tem álcool gel, tem máscara, tem distanciamento, está tudo certo, mas não tem medo, eu preciso sair, não tenho medo de sair. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Não é só um medo em você agora, ele está falando que quando você está em amor, quando você está obediente em amor, você chega no lugar e se alguém de repente naquele lugar ficar com medo, ele está com medo de alguma coisa, o medo tem que ir embora. É isso que está dizendo o texto. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o quê? O medo supõe que é castigo. Por que as pessoas ficaram com medo do vírus? Porque elas fizeram uma suposição na sua cabeça que foi Deus que mandou, que é um castigo de Deus. Não é isso que estão falando? Deus está castigando o mundo. Castigando por quê? Por causa da desobediência, sendo que Ele nem quer obediência. Olha que a Bíblia é tão tremenda, é falta de ler a Bíblia, meu irmão. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Deus não pesa a mão, Deus não está pesando a mão. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aqui está o versículo, um dos principais que eu amo, 1 João, capítulo número 4, versículo número 19. Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Esse versículo fala que toda a nossa obediência, que não vem do amor, é obra morta. Nós não conseguimos amar Deus. Nós não conseguimos por nosso esforço. Nós conseguimos amar Deus de que forma? Na obediência ao amor. Nós nos encontramos com o amor. Nós tivemos um encontro com o amor. E agora, depois que eu encontrei o amor, eu consigo obedecer em amor. Não é pesado, não é difícil. Orar é um prazer. Jejuar é uma delícia. Orar a Bíblia não dá sono. Por quê? Porque Deus está falando comigo, papai está falando comigo. Dizimar e ofertar
não há um sacrifício, não é por interesse, é para que a casa de Deus, é para que as pessoas sejam abençoadas, não tem mais peso. Nós o amamos, nós fazemos tudo porque Ele fez primeiro. Nós podemos mudar esse versículo aqui, entre aspas, tá? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, nós fazemos porque Ele fez primeiro. Nós obedecemos porque Ele obedeceu primeiro. Percebe? A fonte é sempre Ele, a fonte é sempre aquilo que Ele fez. Como posso saber a origem da minha obediência? Responda essa pergunta aí na sua casa, onde você está, para você mesmo. Por que você faz aquilo que você faz? Responda aí. Onde você está? Por que você faz aquilo que você faz? Aí você vai saber a origem da sua obediência. Músico, por que você toca aqui? Claudinei, por que você prega aqui nessa igreja? Por que você está à frente dessa igreja? Eu sou pastor aqui porque é legal, né, ser pastor. Sou pastor de uma igreja, da igreja Aba de Tararé, é um status. Eu sou pastor aqui porque recebo uma oferta. Então a origem da minha obediência se encontra onde? Na oferta. A origem da minha obediência se encontra onde? Na fama, no status. Por que você faz aquilo que você faz? E você vai saber o que eu estou falando. As atitudes que você tem, meu irmão, não são resultados do seu esforço, mas daquilo que você creu. Entenda isso. As atitudes que você tem não podem ser resultado do seu esforço. Tem que ser resultado daquilo que você creu. E eu vou ler um último texto para nós terminarmos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo número 18 ao 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão morrendo, estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está aquele que está questionando o que era? Caso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais incríveis, miraculosos, os gregos procuram sabedoria, e nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que de fora, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. A loucura da mensagem é a transformação pelo que você ouve e crê, e somente isso. Essa é a loucura que nós estamos pregando. Essa é a loucura da palavra de Deus. Não é pelo que você faz, não é pelo que você vê fazer, mas é pelo que você ouve, e ouvindo você crê. Eis que diz aqui: aprove a Deus salvar o mundo inteiro pela loucura da pregação, pela loucura da palavra. Que palavra nós pregamos? Cristo crucificado, a justiça do homem. Escândalo. Os judeus se escandalizavam, por quê? Porque eles esperavam um rei, um Messias, e como que um rei vai ser crucificado? Como que o rei vai ser crucificado nu numa cruz? É loucura isso. Os gregos queriam um homem sábio, mas como que um sábio está morrendo crucificado por uma coisa que ele nem fez? Então, escândalo, loucura da pregação. E é mais loucura ainda que só basta uma coisa: você ouvir e crer.
Só isso. Não podemos acrescentar, não temos que acrescentar mais nada. Então a mensagem de hoje é para quê? O que eu quero que você pegue aqui? Meu irmão, não tente acrescentar nada no que Jesus já fez, inclusive a obediência. Vou falar uma coisa para você que você tem que entender. Você ouviu essa mensagem inteira. Você não precisa obedecer a Deus. Não é isso que Ele quer. Ele quer que você ouça e que você creia. E você crendo, você vai viver em amor. E você vivendo em amor, agora você não faz porque você obedece. Você faz porque você o ama. Você faz porque faz parte de você. Você faz porque simplesmente você creu. Pronto, acabou. Então essa é a mensagem. Isso é aquilo que eu queria falar com você hoje. Espero que você entenda. Se você quiser assistir de novo, assista no YouTube. A partir de terça ou quarta-feira nós estaremos com essa mensagem no YouTube para você assistir. Ou assista novamente aqui no Face. Pegue as referências, estude. Talvez você fale assim: não, esse pastor não sabe o que está falando. Estude as referências que eu dei aqui. Abra lá, estude. Pegue os versículos, pegue o versículo antes, o versículo depois. Veja o que Paulo está falando antes e depois. Veja o assunto que Paulo está tratando. E estude. Ore lá, ore a Deus, fala: Espírito Santo, é verdade isso? Então me mostra. Não quero ficar somente com isso que Ele está falando. Será que é isso, é verdade? Será que a minha vida inteira eu obedeci à toa? Será que a minha vida inteira eu fiz um sacrifício que não valeu de nada? Meu irmão, ore, leia a Bíblia, pegue as referências. A mesma Bíblia que eu usei aqui é a que você tem em casa. Não fique com o que eu estou falando, fique com o que a palavra diz. Mas você vai notar que é bem mais leve você fazer por amor do que por obediência. É bem mais prazeroso você fazer porque você ama do que porque você tem medo, porque você tem respeito somente. Deixa eu orar com você. Espírito Santo, sabemos que a Tua palavra é verdade. Sabemos que o Senhor é aquele que nos dirige na Tua palavra. Então, em nome de Cristo Jesus, Deus, aqueles que estão ouvindo essa mensagem pelo Facebook, aqueles que vão ouvir ainda pelo YouTube, que o Senhor ministre a verdade do Espírito, não no Espírito, o Espírito está pronto, mas na alma dessas pessoas, que elas venham a ter o entendimento da Tua palavra, o entendimento do que é a graça, o entendimento do que é você caminhar em amor. Em nome de Cristo Jesus, nós liberamos, Senhor, agora uma metanoia, uma mudança de mente. Nós declaramos, Pai, que nós não seremos obedientes, porque o Senhor é um Deus que pode pesar a mão, que o Senhor é um Deus que pode castigar, porque o Senhor, afinal de contas, é um Deus todo poderoso, que pode nos matar a qualquer momento. Não, nós não seremos obedientes por isso. Nós caminharemos em amor, nós faremos em amor, nós tomaremos atitudes em amor, porque o Senhor é nosso papai, porque o Senhor é aquele que nós mais amamos, porque Jesus é suficiente, porque a obra de Jesus é suficiente, e eu não tenho que acrescentar mais nada, eu não tenho nem como acrescentar mais nada na obra de Cristo. Espírito Santo, obrigado por essa oportunidade, Pai, que nós temos de ministrar para tantas pessoas, para tantas cidades, talvez até outros países, com essa palavra, Pai. Nós honramos a Tua graça, honramos a Tua presença e Te agradecemos. Amém? Vamos cantar um último louvor aqui, e espero que você tenha uma ótima semana. Nos acompanhe pelo Instagram, pelo Facebook, tá bom? E continue abençoado. Eu imagino que se Jesus não falasse o nome de Lázaro, todos os mortos ali iriam ressuscitar. Sabe o que Jesus está falando hoje aqui? Ele está falando o seu nome. João, saia para fora. Maria, saia para fora. Pedro, saia para fora. Bill, saia para fora. Tom, saia para fora. Claudinei, saia para fora. Silvana, saia para fora. Seja lá qual for o seu nome, Ele está chamando você, meu irmão. Não fique pensando, essa mensagem é para aquele que não veio. Fulano tinha que estar aqui. Não, fulano não tinha que estar aqui. Você está aqui, Ele está falando com você. É com você que Ele quer falar. É você que Ele quer colocar a vida dele, a vida de Cristo em você, em mim, em você, porque eu e você vamos fazer a diferença na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo.